É uma alegria estarmos aqui mais uma vez com o episódio do Ila Talks, né? Nesse mês de maio, mês das mães, né? Esses seres humanos tão especiais na nossa vida, né? E nós viemos aqui homenagear as mães, né? Através de uma mãe que tem a homeopatia na sua vida. Então, com esses conhecimentos que nós trouxemos de medicina vitalista, que a homeopatia hahnemanniana é a sua melhor representante, vamos para a prática da vida. E quem tem isso no seu dia a dia. É um, é um prazer estar aqui com a Ingrid Braz Vian, mãe de duas crianças, né? E que vai trazer para nós um pouco da sua vivência. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada, doutora Margarida. É com um imenso prazer que eu estou aqui para falar, né? Eu sempre uso o termo assim, ó, é minha experiência vivida, assim, não só alguém falou e tal. Eu acho que nada é mais palpável, né, do que uma mãe falando o que vive. Então, é isso que a homeopatia nos traz para dentro de casa, para nossa família e para as crianças, principalmente. Contar um pouquinho disso, Ingrid? Te levou como mãe a buscar homeopatia para cuidar dos teus filhos, querida? Começou assim um pouco lá atrás, até antes de eu ser mãe. Eu trabalho assim com o público e eu sempre ouvia as mães vindo e relatando assim, ai, porque o meu filho tá com febre, e aí eu dei um remédio tal, e aí uma hora depois eu dei outro. E aí aquilo, as mães relatando que estavam medicando e que deu outro remédio e a febre ou o que a criança tinha não passava. E aquilo me dava assim, não me caía bem, assim, me dava uma agonia, porque eu ficava pensando, meu Deus, tanto remédio. E muitas vezes as crianças pequenas, assim, recém-nascidas, né? E aquele tanto de remédio, assim, aí eu ficava pensando. Gente, isso pro corpo, não sei se caía bem. E todas as vezes, algumas mães, até mães assim, com mais filhos, relatavam: porque com o meu primeiro também foi assim, eu dava os remédios e daí internou. Aí eu pensei: não. Mas quando eu pensava assim, né? Porque cada família tem o seu contexto e assim, a gente não pode. Eu sempre respeitava, mas eu ouvia assim, né? Quando eu fiquei grávida, imediatamente eu procurei a doutora Margarida, porque também já tinha ouvido falar, já tinha presenciado também esse outro lado, né, da homeopatia. Eu tinha presenciado, vendo, mas não com a vivência, né? E aí foi aí que eu procurei a doutora Margarida a primeira coisa que eu falei na nossa consulta quando eu estava ainda grávida da Lívia, da minha primeira, que tem 5 anos, eu falei que eu não gostaria de tomar remédios, assim. Mas imediatamente a doutora Margarida, com a sua sabedoria, foi conversando, né? Instruindo. Eu acho que essa consulta não só o tratamento com os homeopáticos, mas a consulta, ela já é como fosse, assim, eu não gosto de falar a palavra remédio, mas ela já é um antídoto, assim, para a sequência do crescimento, né, da criança. Então, acho que as consultas, ouvir é tão importante quanto em si a homeopatia. Então foi assim, eu acho que a, o que me trouxe a seguir nessa linha foi a minha agonia das mães introduzirem essas quantidades de remédios e que não fazia efeito, porque inclusive elas até verbalizavam assim, não passa, 2 horas depois a febre volta e dura 2, 3, 4 dias aquela febre, não era um dia, 2 dias, aquela.
pendurava, assim. Então eu pensava, mas o remédio não tá fazendo efeito. Aí foi isso que me trouxe essa minha agonia, né, de É mãe. interessante, interessante que você já tinha essa observação, né, consigo e foi em busca de uma resposta, né? Isso, exatamente. Aham. Qual foi o momento em que você percebeu que a homeopatia realmente fazia diferença na saúde da tua família? Como eu falei ali da minha gestação, que eu não precisei tomar absolutamente nada, é, cuidando, né, os meus hábitos, assim, devido à consulta, né, com a doutora Margarida, eu ia cuidando e observando, tipo, eu tinha é, uma dor de cabeça, mas por que que eu tinha aquela dor de cabeça, assim? Será que não tomei água? Será que não me alimentei direito? Então, sempre eu observava o que antecedia, né? E não, eu tô com a dor de cabeça, mas o que que causou? Então, a partir do momento ali que eu detectei que aquilo, opa, surgiu o efeito, quando a Lívia nasceu também, eu lembro de um momento que ela teve posso dizer, um abscessozinho assim no peito. Acho que ela tinha uns 10 dias por aí. E tinha uma cliente minha que ela era dermatologista. E ela olhou e ela falou: Ingrid, já vai ter que ir direto pro antibiótico. Aí eu falei: meu Deus, com 10 dias, era isso que eu não queria, assim. Ela só me falou assim, né? Eu falei: não, nem pensar, não vou fazer isso. Aí fui com a doutora Margarida, eu não lembro se a gente mandou se eu mandei foto, a doutora avaliou, mas eu sei que tratou ali com a homeopatia, foi mesmo, eu lembro assim muito, foi mesmo que tirar com a mão. E era um abscesso mesmo, assim, ele já estava para estourar, assim, ele surgiu da noite pro dia e ele foi embora também da noite pro dia. Então, essa experiência ali que foi para mim marcante para dar início a, ao tratamento, né? Da tia. Uma outra coisa também foi que, obviamente, né, nessa sequência de não medicar com esses remédios que tem para febre, para algum tipo assim de desconforto da criança, dá tal remédio, ou antes da vacina. Eu falava, gente, como assim? Aí não dava. Lívia nunca tomou nada, nada de remédio. E foram as sequências. Eu tenho também, nossa, eu tenho muitas experiências para falar da homeopatia. Eu até posso me empolgar assim, mas muitas experiências é, cruciais assim. Por exemplo, essa situação da vacina. Como desde a primeira vacina eu não dei remédios assim para ela ficar bem, ela não teve reações nas próximas. Assim, o corpo dela já detectava e já se organizava ali. Quando teve a dentição, também, o corpo dela absorvia. Eu lembro da Lívia ter, no decorrer, assim, dentre esses 5 anos dela, até um ano ela não teve nenhuma febre, nada. Lívia não teve nada. Depois de um ano, ali com 1 ano e 4 meses, eu até lembro exatamente porque foram pouquíssimas vezes. Ela teve uma febre, que a febre durou, que eu detectei que foi meio emocional também essa febre, porque ela não tinha resfriado, nada. A febre durou um período assim, foi num pico e baixou. Eu não mediquei e ela não teve mais febre. Assim, zerou. O corpo dela, com aquele pico, eu até acho que eu fiquei meio sabida sobre as febres, assim. Aí tá. Aí passou esse dia. Aí depois, com 2 anos e pouco, eu lembro dela ter também uma febre. E aí essa febre, ela teve à noite, assim. E aí eu falei, não, falei pro meu marido, vamos esperar, porque essa febre ela vai ir.
e o corpo da Lívia vai administrar e vai baixar. Porque nessa época a gente dava, orientado, né, pela doutora Margarida, foi dado uma homeopatia devido à sequência das consultas, assim, eu acho, de, de prevenção, assim. Então, o corpo dela, o organismo dela é muito bom, assim, da Lívia. Ela ia para a escolinha, ela foi para a escolinha com 1 ano e 4 meses. Ela nunca teve, todas as turmas tiveram é, pé, mão, boca, resfriado e coisas, e a Lívia ficava intacta. Então eu tive muitas evidências assim no decorrer dessa trajetória dela de criança, né? Que toda criança pega. E ok, se ela pegasse, por exemplo, eu sabia que a saúde que ela tinha devido ao cuidado anterior, à prevenção, o corpo dela ia ficar muito bem ali. Eu acho que a minha vivência maior foi disso, assim, eu nunca tive problemas com a Lívia doente, a Lívia nunca foi internada, nunca teve alguma alergia. A questão da alimentação também eu acho que foi bem importante, enquanto que, paralelo à alimentação que a gente vê muitas vezes das crianças, na introdução alimentar ali, o que é o óbvio, assim, pode dar isso, pode dar aquilo, dá amassadinho isso, dá aquilo assim assado. Então eu pensava, como eu confio plenamente, eu criei um vínculo de confiança com a doutora Margarida, pelas evidências, eu acho, eu conseguia seguir assim, né? O que podia dar, o que não podia, e aí foi indo, e ela teve sempre uma alimentação muito, muito simples, assim, nada de. Eu nunca tive que fazer comidas mirabolantes, assim, ela comia comida, comida. Até hoje, a Lívia come comida, assim. Então, não foi uma coisa assim difícil. Por exemplo, eu tenho que ficar cuidando assim. Não, eu acho que a casa foi seguindo, a Lívia foi se alimentando bem, essa da homeopatia, a gente teve as prevenções, assim, e aí foi. E até hoje, ela não tem. Todo mundo, as crianças, né, do convívio, assim, pegam alguma coisa e a Lívia é intacta. Eu agora eu posso falar isso nessa entrevista, que é difícil a gente poder falar isso em outro lugar, assim, porque é como se você tivesse, talvez, se gabando, assim. Então, talvez em outro lugar eu não falaria isso. Mas aqui eu posso falar, assim, com toda a paz, assim, que vale muito a pena. Muito, 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 assim. Tem que confiar, eu acho que tem que fazer bem certinho, assim, quando vai dar as dosagens ali, as coisinhas, eu sempre sigo, os segundos, assim, eu conto, o que é uma coisa bem esporádica, né? Então vale a pena se dedicar naquele momento. Acho que seguir, assim, os horários, dar certinho. Como eu falei, que é bem pontual, assim, né? Não é uma coisa que sempre tem que ficar fazendo. Para mim foi muito tranquilo, não era difícil, nunca foi, né? Assim, difícil. Então, a homeopatia para mim é tudo. Eu também tomo homeopatia, não tomo remédio, não preciso. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo água, o meu corpo também já reage. E eu acho que é isso, assim. Uma coisa bem importante que eu gosto de falar é o que antecede. A gente observar o porquê daquilo. A doutora Margarida que me ensinou isso, assim. E eu, como mãe agora, eu sempre analiso assim, tá, mas por que que tá com isso? Deixa eu pensar aqui.
Então eu olho os últimos 2, 3 dias, o que que aconteceu, faço um mapeamento assim, e aí eu converso sobre aquilo e se resolve. Tanto que a Lívia não tem plano de saúde, porque não precisa. Eu falo isso com, assim, bem sinceridade. Então, mas é bem interessante e importante isso que você traz, né, Ingrid? E eu lembro, assim, que mesmo você sendo uma profissional que cumpre, que precisa cumprir, desde que tinha a primeira filha pequena, o segundo, né, também, né, cumprir não só horário, mas também prazo de entrega, e ainda assim você mantinha isso que você trouxe da alimentação, do ritmo Uhum. dia-noite, da hidratação, né, Isso. dos cuidados de cada etapa do desenvolvimento, né, a hora de se engatinhar, a hora de se arrastar antes, né, a hora de rolar, a hora de caminhar, né, então isso também eu vejo que, né, que mesmo você com que tinha esse desafio, né, que a maioria de nós temos hoje em dia, né, você pôde manter isso e como você traz com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? E que a criança respondia a isso. É, não é exatamente isso, assim. É, eu acho que tudo que foi, né, trazido para mim, no caso eu que tenho contato com a doutora Margarida, por exemplo, assim, a criança, quando dorme, ela cresce, e quando se alimenta, cresce no sentido de comprimento, e quando se alimenta é para o corpo, para a saúde e tal, né? E mente, assim, corpo, alma e espírito, né? Então, eu pensava assim, nossa, se eu colocar esses hábitos necessários para uma criança, Lívia sempre dormiu muito bem. Então, 7 horas da noite, eu dava, por exemplo, hoje, eu vou falar a experiência de hoje com o meu bebê, que eu exponho mais, assim, na rede social, e como as pessoas indagam e questionam. Mas são hábitos que eu já tinha com a Lívia e que funcionou. Por exemplo, dormir 7 horas da noite. Para mim, assim, a gente pode estar onde for, 7 horas, 7h15, assim, máximo a criança já tem que estar dormindo, porque ela gasta energia. Então, isso foi ensinamentos que eu tive e que valeram a pena. A criança acorda cedo, tudo bem acordar cedo. Já começa o seu hábito, tipo o sol nascendo, a criança já pode acordar. O sol se pondo, a criança já tem que estar dormindo. Então, coisas assim, chaves assim, que eu aprendi com a homeopatia e que me trouxe muitos benefícios. Os horários das alimentações. Não é porque nós, né, como adultos que a gente se alimenta, a gente criou esse horário de que almoçar tem que ser ao meio-dia. Então, eu acho que os horários das crianças são diferentes. Então, Lívia sempre almoçou 10h30 e jantou 4h30, 5 horas. E depois não comeria mais nada de comida, assim. No máximo, uma frutinha ou alguma sopinha, algum caldinho, assim, se caso precisasse, mas nunca foi o caso, assim. Algumas vezes, não vou dizer nunca foi o caso. É, Então, esses hábitos, assim, é essencial para as crianças. A gente, parece que eles agradecem a gente, assim. Deixa eu lembrar outras coisas que, por exemplo, acho que dos cuidados, assim, tipo, deixar sem roupinha, o sol, obedecer também os horários que pode tomar sol. No máximo, assim, que eu dou sol hoje pro meu bebê é 8h40, 9 da manhã, sem protetor solar. Eu não passo protetor solar nas crianças. A Lívia até hoje, eu não passo protetor nela. Por quê? Porque a pele dela criou, hoje ela tem 5 anos, ela vai à praia, pode ficar ali no sol até 10 da manhã, um solzão, ela não fica vermelha. Ela não fica, a pele dela é inacreditável, assim.